todos, espero que estejam bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, que é a doutora Brain, neurocientista e fisioterapeuta, e cá estou eu hoje para falar de neuromodulação não invasiva em pacientes com doença de Parkinson. Vamos falar sobre isso? A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa que mais acomete os idosos no mundo. Primeira colocada, doença de Alzheimer. E só para falar rapidamente da doença de Parkinson, a gente tem N sinais e sintomas associados, onde nós temos sinais de cunho motor e não motor. Dentre os sinais motores, a gente tem rigidez muscular, instabilidade postural, tremor ao repouso e bradicinesia, que é a lentidão do movimento. E os sintomas não motores, a gente tem das mais variadas origens, porque como a doença de Parkinson é uma doença sistêmica, apesar de ser neurológica, ela é uma doença sistêmica. Ela acomete vários órgãos do corpo devido à degeneração do cérebro, do encéfalo. Como sintomas não motores, podemos citar alterações do sono, acúmulo de saliva, cialorreia, disfagia, alteração para a capacidade de engolir, depressão, ansiedade, alterações gastrointestinais, em relação à motilidade do estômago, em relação à motilidade do intestino, constipação intestinal, por exemplo, entre outros sinais e sintomas. Eu tenho uma masterclass sobre doença de Parkinson na internet, com detalhes. Se você quiser saber mais sobre a doença de Parkinson em si, vai dar uma olhadinha por lá. A doença de Parkinson ainda não apresenta cura, porém apresenta tratamento eficaz, tanto do ponto de vista farmacológico, que é o tratamento medicamentoso, quanto do ponto de vista de reabilitação, que são as intervenções em reabilitação. Mas eu estou aqui para falar da neuromodulação não invasiva. O que é neuromodulação não invasiva e quais os benefícios que esse tipo de intervenção, que é uma intervenção de ponta, tecnologia avançada, pode causar nos pacientes com doença de Parkinson. Neuromodulação são formas que pode ser de forma elétrica ou magnética, que causam modulações nas circuitarias neurais. No caso aqui do Instituto NeuroAlpha, nós temos a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é uma estimulação elétrica que é aplicada no escalpo, que é no couro cabeludo, de uma forma não invasiva, indolor, segura, por fora do crânio. Esta corrente elétrica, ela vai transpassar as regiões encefálicas aqui, por isso que ela se chama transcraniana, e ela promove um aumento da circuitaria neural, uma optimização das conexões neuronais de dentro do cérebro. Essa estimulação transcraniana ela é feita por meio de eletrodos, que são colocados em alvos específicos do cérebro. Esses alvos eles são eleitos com base em protocolos internacionais. Nós aqui do Instituto NeuroAlpha temos o nosso protocolo exclusivo, que é o protocolo Hold Park. Para quem quiser mais detalhes, dá uma olhadinha nos vídeos do YouTube. Nós temos um protocolo exclusivo, baseado em evidências internacionais, onde vários alvos cerebrais, encefálicos, são ativados, são estimulados por meio da neuromodulação não invasiva. Esses protocolos, eles são individualizados, personalizados, porque depende da condição neuromotora de cada paciente, depende dos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, depende da queixa do paciente, o que principalmente ele quer melhorar. Então, o protocolo ele se dá em dias corridos, nós temos um número específico de aplicações, né, que são apresentadas ao paciente ao longo de alguns dias corridos, com pausas aos finais de semana, e esse protocolo contempla fatores imprescindíveis, né, muito importantes, na elaboração do tratamento do paciente. Então, exemplo, a duração do protocolo em dias, a duração do protocolo em minutos, em relação à neuromodulação não invasiva, qual é o alvo que vai ser estimulado, qual é o alvo que vai ser inibido, isso existe também em neuromodulação. Neuromodulação não é só excitação, né, estimulação, existem processos inibitórios também, elétricos, cerebrais, que são usados quando necessário, dependendo do caso. A intensidade da corrente utilizada faz diferença, o perfil de estimulação, se é excitatório ou inibitório, faz diferença. Todo esse desenho do protocolo, ele é instituído, ele é elaborado após uma avaliação minuciosa, que é feita aqui comigo, onde eu estabeleço os principais parâmetros a serem estimulados no paciente com doença de Parkinson. E os benefícios apresentados pelos pacientes? Eu vou apresentar alguns dos benefícios apresentados pelos pacientes que observamos aqui na clínica, no consultório e na literatura internacional e nacional a respeito do assunto, onde os benefícios eles estão, primeiramente, em relação aos sinais e sintomas da doença de Parkinson em si, na diminuição dos sintomas da doença de Parkinson,
Então, nós temos relatos de pacientes aqui e literatura sobre diminuição da bradicinesia, da lentidão do movimento, diminuição do tremor de repouso do Parkinson, né? Já tive casos aqui de cessar o tremor, temos aqui casos sobre isso, tá até em rede social. Melhora da estabilidade postural, do controle postural, então o paciente fica menos instável. Então, nós temos uma melhora da função motora do paciente como um todo, onde temos também relatados melhora da mobilidade, da funcionalidade, melhora das funções sensoriais, sensorio-motoras, são relatadas, melhora do equilíbrio do paciente, melhora da marcha. Essa melhora da marcha do paciente, dentro da questão da doença de Parkinson, ela tem inúmeros fatores benéficos. Então, vai desde o aumento da velocidade da marcha, dentre características funcionais, né, uma melhora da velocidade, do padrão de marcha, da qualidade da marcha, melhora da cadência, número de passos, melhora do comprimento do passo e o principal, diminuição do freezing, o congelamento motor, aquele congelamento que é ruim, que leva o paciente a ter tendência a quedas, né, durante a marcha, ele diminui com a neuromodulação não invasiva em alvos específicos cerebrais. Existem relatos de melhora do aprendizado motor desses pacientes, por isso que o movimento fica com mais qualidade. Outras melhoras relatadas e apresentadas pelos pacientes, melhora de cunho cognitivo. Nós temos relatos, nós temos evidências científicas de melhora das capacidades de memória, das capacidades de atenção, concentração, alerta, memória operacional, que é aquela memória imediata, ali, aquela memória em suspensão que a gente tem por poucos segundos, melhora da flexibilidade cognitiva, melhora do planejamento do movimento e melhora da iniciação do passo. O início do passo é muito crucial na doença de Parkinson. Os pacientes apresentam acometimentos sérios em relação ao início do passo, isso faz parte da regulação da marcha em relação aos núcleos da base de dentro do encéfalo, onde existem alterações relacionadas à diminuição dos neurônios dopaminérgicos. Então, nós temos melhora do início do passo, melhora da qualidade da marcha, diminuição do tempo de reação para as ações motoras, então o paciente fica mais ágil, mais rápido, o que vem de encontro à diminuição da bradicinesia que nós temos, né? Então o paciente fica menos lento, ele fica mais rápido, tanto do ponto de vista motor, quanto do ponto de vista cognitivo. O processamento mental fica mais rápido. A escrita melhora, porque esse aprendizado motor também se reflete em membros superiores, não é só membro inferior, é um aprendizado motor do corpo todo. Nós temos uma melhora, uma optimização do controle postural, uma melhora dos ajustes posturais, tudo isso já de encontro a um planejamento desse movimento que ocorre no cérebro, que também melhora com a neuromodulação não invasiva. Existem outros fatores associados, que não são só motores, que também melhoram nesses casos. Exemplo, fadiga. Existe relato e alvos específicos cerebrais relacionados à fadiga, melhora da fadiga, diminuição da fadiga, melhora da qualidade do sono. Os pacientes com doença de Parkinson muito frequentemente apresentam desordens do sono, agitação durante o sono, a agitação diminui, essa qualidade do sono melhora, aumentam-se as horas de sono, a qualidade dessas horas de sono. Em última instância, essas melhoras motoras e não motoras, né, o que envolve a cognição também, tudo isso se reflete numa melhora da qualidade de vida do paciente de uma forma geral e diminuição do número de quedas. O paciente passa a cair menos, porque ele está com as suas funções neuromotoras optimizadas, estimuladas. O que acontece do ponto de vista neurológico em relação a essas melhoras, né? Essas melhoras acontecem por quê? Porque a neuromodulação, como o próprio nome diz, promove uma modulação dos circuitos neurais. Existem maiores liberações de neurotransmissores, produção de novas proteínas de neurônios, aumenta-se o metabolismo do neurônio, a plasticidade neural, neuroplasticidade, essas mudanças neuroplásticas na doença de Parkinson, elas são categorizadas como mudanças estruturais, neurológicas e mudanças funcionais. A gente tem melhora da função, da conectividade entre os neurônios, então você potencializa a conectividade neuronal, as funções neuromotoras e cognitivas ficam estimuladas, ficam potencializadas. Muitos circuitos neuronais encefálicos estão desregulados na doença de Parkinson, e a neuromodulação não invasiva auxilia na modulação dessa circuitaria. Então, ocorre um reequilíbrio de algumas circuitarias específicas, vou dar um nome técnico aqui, tá? Então, circuitarias tálamo-corticais, córtico-corticais, conexões
córtico-estriatais, que tem a ver com o estriado, que é o núcleo da base. Então, existe uma regulação dessas circuitarias neurais relacionadas à produção de movimento, relacionadas ao controle postural, relacionadas aos aspectos cognitivos, entre outros aspectos do corpo humano. Vale ressaltar, vale reforçar que todos esses benefícios neurológicos que ocorrem, né, essa facilitação neurológica ocorrida, ela vem numa junção sinérgica em conjunto com a neuromodulação não invasiva e uma intervenção de fisioterapia neurofuncional especializada. Nós temos a fisioterapia neurofuncional especializada para os pacientes com doença de Parkinson, nós seguimos diretrizes que são internacionais, onde baseiam-se exercícios específicos para esses pacientes, com foco na diminuição das principais queixas do paciente e com foco no quadro neurofuncional, neuromotor de cada paciente. Então, esse exercício neurofuncional especializado, ele é feito ao mesmo tempo da neuromodulação. E é esse efeito congregatório, esse efeito ele é somado, ele é multiplicado, onde 1 mais 1 não são 2, 1 mais 1 é 1000, tá? Que é a neuromodulação mais os exercícios neurológicos especializados que são feitos ao mesmo tempo, e isso é muito importante, e isso é específico para cada paciente. Não tem receita de bolo, não tem vídeo pronto, não existe esse tipo de intervenção, porque elas são feitas de maneira muito individualizada. Eu aguardo você, o seu amigo, o seu familiar que tem doença de Parkinson, que precisa melhorar as capacidades neuromotoras e cognitivas. Eu estudo e trabalho com pessoas com doença de Parkinson há mais de 20 anos, essa é a minha vida, e eu aguardo você para avaliar e tratar dentro do nosso protocolo Hold Park, que envolve neuromodulação não invasiva e a fisioterapia especializada, tá bom? Até mais, até a próxima, obrigada.